Olá, pessoal! O podcast Isaac falando com você tem a honra de receber aqui o segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Alessandro Câmara, mais conhecido Câmara. Dispensa comentários o currículo dele: bacharel em Direito, assessor parlamentar, tem o título e a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, pelos bons serviços prestados à pasta da segurança pública do nosso Estado. E de 5 anos de história, tivemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco, porque na oportunidade de 5 anos atrás, ele não participou para poder falar sobre a pauta do Nata das Praças, que estava socorrendo uma pessoa que veio a se acidentar no trajeto. Ou seja, é um homem que trabalha e trabalha pelo povo. E detalhe, bombeiro militar por vocação. Seja muito bem-vindo, Câmara. É um prazer, Isaac, estar aqui. Você não teve aquela oportunidade, né? A gente ali, ossos do ofício, com a graça de Deus, a gente assistiu uma pessoa ali, tava uma situação dela complicada, ele caiu na calçada e a gente descobriu que ele estava com um traumatismo no crânio bem complicado, ele estava até com a parte do cérebro para fora ali, Sim, com miíase ali, o negócio estava bem complicado. E eu acabei ficando ali, prestando o socorro a ele ali, ele estava consciente, não sei como, né? A situação dele bem grave, mas graças a Deus pude fazer o socorro ali. Ele foi levado ao hospital pelo SAMU e a gente prestou o que a gente está, a proposta para a sociedade, né? Tá ali o bombeiro militar, está na segurança pública, está, o que o bombeiro faz? A defesa civil. Então, prestar esse socorro foi interessante e foi marcante de você também estar lembrando isso, que, assim, isso causa o que você voltou lá, de estar lá no Cefap, para que você entrou para ajudar as pessoas. isso. Hoje a pauta não é essa, né? Mas eu não podia deixar de externar isso porque eu sempre digo, rapaz, é, lá há 5 anos atrás poderíamos estar juntos e tal, mas você não esteve por questões do trabalho. E aquilo mexeu muito comigo, eu já falo isso pra você, constantemente você sabe disso. Eu sou um fã do seu trabalho. E vamos lá. Discutindo hoje o tema: a importância do conhecimento social. Temos aqui essa fera. Então, vamos lá. Se apresente como o cidadão Alessandro Câmara para os nossos apreciadores e telespectadores. Eu sou um pai, né, um esposo, um filho de Deus, um filho da senhora Marilu, senhor Eurípides, que está em bom lugar lá com o Papai do Céu. Pai de Samuel, esposo da Patrícia. Bombeiro militar, cristão, diácono de uma igreja lá, Ministério Nova Vida, Ministério de Deus, lá em Cascadura. Você é diácono? Sou diácono. Minha esposa é diaconisa e meu filho também é diácono. Assessor parlamentar do deputado Marcelo Dino, com muita honra, com muito esmero. É uma pessoa sensacional. Colega do Isaac, né? Amigo do Isaac, parceiro do Isaac lá na mesa lá, a gente trabalha junto. E discutindo o melhor para a população, né? Muitas vezes o pessoal fala, assessor parlamentar, coisa e tal. Lá eu faço cafezinho, faço projeto de lei, limpo o chão. A gente está lá para trabalhar para o povo. A gente não está lá para botar terno e gravata e ficar falando bravata. A gente está lá para defender a sociedade da melhor forma, servindo a população. Isso é muito importante. Como disse, são trabalhos, são questões, são assuntos, são pautas de grande relevância social. E o que me faz hoje, assim, reconhecer o seu trabalho é pelo profissional que você é, porque eu conheço. E é muito importante divulgar tudo isso. Você que não está inscrito, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, porque tem muita coisa boa aí. Então, já que teve essa primeira apresentação, agora você já sabe que é o Alessandro Câmara. Agora vamos falar sobre o Câmara. Vamos falar sobre o Câmara, um militante do Nata das Praças, um militante da causa segurança pública do nosso estado, e que hoje, além de tudo isso, tem seus compromissos familiares e também é um pai de família compromissado e religioso. Câmara, hoje, o que você pode explicar um pouco mais assim para a pauta da segurança pública? Porque eu conheci o Nata das Praças à época, quando você é diretor,
não sei se ainda está lá e tal, até mesmo pelo próprio deputado Marcelo Dino, e com a importância, porque quem me apresentou esse projeto foi o Marcelo Dino, que na verdade eu não conheço um pouco do Natas da Praça, conheci naquela época, há 5 anos atrás, aproximadamente, e qual a importância do Natas da Praça para a sociedade? A gente discutiu um pouco mais sobre esse assunto amplo. Nata das Praças começou com uma indignação, com um curso de formação dos praças, né, o CAIS, que tinha uma prova, e isso impedia o acesso à graduação de primeiro sargento na Polícia Militar, né? Hoje o deputado Sargento Portugal cabeceou isso, junto com outros componentes. Eu entrei um pouco depois, já há quase 2 anos do Natas. Foi formado 40 grupos de WhatsApp na Polícia Militar, que tem até hoje. Eu faço parte ainda, sim, sou um dos administradores, não com tanta efetividade como há tempos atrás, por estar no mandato do deputado, né? E auxiliando algumas coisas ao deputado Sargento Portugal, que isso foi uma indignação do servidor público, né, do militar, tanto do bombeiro quanto da polícia. Por quê? Muitas das vezes, o oficial, não falando mal do oficial, mas o oficial, ele ia até lá com tudo escrito, ao governador, aos deputados, ao comandante-geral, e falava os seus problemas e trazia soluções. Nós enxergamos isso como uma qualidade e como uma possibilidade para que pudéssemos fazer a mesma coisa. Tivesse voz, né? Tivéssemos voz. Nós batemos em 69 gabinetes. O único que chegou e entregou a caneta na mão foi o deputado Marcelo Dino. Ele abriu as portas para o Nata das Praças, ele abriu as portas para hoje o deputado Sargento Portugal, e hoje nós temos essa potência por causa de uma visão de um político experiente, que enxergou ali a possibilidade de fazer pela segurança pública, começando dentro da segurança pública e não fora. Porque quem é o maior cliente da segurança pública é o próprio policial. Sim. E se o policial não está sendo assistido com a sua escala, não está assistido com a sua remuneração, se o policial não está sendo assistido disso, como ele vai prestar bons serviços para a sociedade? Não vai. Então, nós tínhamos que começar com ele. Nós tínhamos que começar com a família Polícia Militar, a família Bombeiro Militar. Nós tínhamos que começar com isso. E graças a Deus, o projeto 5181 de 2021 foi um projeto que nós colocamos mais de 60 emendas. Muitas delas foram vitoriosas. E discutida dentro do próprio Nata da Praça. Discutido dentro da Nata das Praças. Nós ficamos o final de semana anterior com uma equipe, colocando todas as emendas. Só não chegamos primeiro do que o saudoso deputado, não morreu, né? Mas saudoso deputado André Siciliano, presidente André Siciliano, que ele já tinha a equipe dele lá, não tinha como ganhar dele. Mas Irmãozaço. Parceiraço, um cara sensacional. Não é petista. Não é petista. É político clássico. É político clássico. É um cara que foi um presidente sensacional. E nós tivemos essas emendas, mais de 61 emendas, e temos vitória. A GRET, que era de 122,5%, foi para 150%. O objetivo era 192,5%, mas nós conseguimos 150%. Sabemos que ainda existe a GRAM, e eu digo a vocês, vai acontecer algo. Não é a GRAM, pode não ser, pode ser, mas vai acontecer alguma coisa para os veteranos que ficaram sem. Não por culpa do deputado Marcelo Dino, não por culpa do deputado Sargento Portugal, não por culpa minha, por culpa de pseudos lideranças que foram até o Palácio Guanabara xingar o governador. Você não pode ir lá xingar quem vai te dar um copo d'água. Vai vir com veneno. Infelizmente, os veteranos ficaram de fora, mas nós tivemos muitas conquistas e estamos colhendo os frutos. Um maior deles, que eu fiquei muito satisfeito, foi atender as pensionistas especiais, que hoje estão recebendo a GRAM. Isso é um feito. Tentaram tirar. Isso aí foi acho que foi a maior crueldade, porque na hora de dizer que
Não, meu irmão e minha cunhada é uma coisa, mas quando o irmão morreu, queriam deixar a cunhada passando fome. Contra-cheque a 16 centavos. Você imagina você chegar na tua conta bancária e ter 16 centavos para você... Hoje, 16 centavos você não compra nenhuma bala. Aquela bala de caramelo gostosa, nem isso você compra na padaria. Então, como é que você vai chegar e sustentar uma pessoa com 16 centavos? E fizeram isso. Uma maldade, né? Uma pessoa abjeta fez isso, foi ao TCE, foi não sei aonde e atentou contra essas mulheres que perderam o seu maior bem, a sua família. Que a família dela foi ceifada por causa da violência, a família dela foi ceifada por causa de um vagabundo que foi lá e matou um policial que tombou em serviço. Às vezes a gente não consegue entender a importância das instituições. E quando me foi apresentado o Nata das Praças pelo próprio deputado à época, eu fiquei assim, surpreso. Eu falei, não, deputado, sem problema algum. Não, Isaac, vamos colocá-lo para participar do programa. E foi bacana. Foi lá que ele conheci e já foi explicado por que você não participou nesse primeiro momento, mas graças a Deus hoje está aqui e nos dando essa informação para compartilhar com você, que é da segurança pública, seja pensionista, seja veterano, para poder também com isso você entender que tem pessoas lutando por você. Existem pessoas sérias, compromissadas com a causa, porque independente de ser esposa de policial, ser um veterano, nós estamos falando aqui do resgate da dignidade humana. E esse resgate da dignidade humana começa sim, com grupos sérios, concentrados, que buscam ali uma solução coletiva. Independente de posicionamento político de A ou de B, nós não estamos aqui discutindo isso. Nós estamos aqui discutindo informação. Estamos aqui levando para você a importância de fomentar esse trabalho, de fomentar essa militância. Então, fico muito feliz, Câmara, por ter assim esse seu esclarecimento inicial, muito pertinente à sua colocação. E partindo para uma outra pergunta, já que você já esclareceu bem o que é a Nata das Praças, hoje eu observo muitos avanços, tá? Na pauta do governo relacionada à segurança pública. Tem muito a melhorar? Sim, tem muito a melhorar. Porém, não vamos esquecer do sucateamento que aconteceu lá em 2017 e também do estado de calamidade econômica em outubro de 2016, que sucateou as instituições de segurança pública do nosso estado, tá? E logo após veio a intervenção em 2018. Então, vamos virar essa página. Hoje, como você observa essas ações que muitas das vezes elas são criticadas e não apoiadas de parte seja do governo A ou seja do governo B? Porque se observa uma tendência muito inclinada e vigente com a pauta de segurança pública. O que você hoje identifica que poderia ter melhor avanço? É a informação? As categorias se unirem? Ou a sociedade e os prefeitos fazerem a parte dele? Em primeiro lugar, nós temos um grande problema que está lá na Constituição, que é uma raiz de muitos problemas. Quando você não coloca o direito à família como um direito fundamental, a família está lá no artigo 226, só não perde para os índios. Está lá no 250, quase lá no final. Família tem que ser um direito fundamental. Eu comecei a seguir um influenciador, que eu não lembro o nome agora, e tem estudos em Oxford sobre a ausência de um pai. E visitando Benghazi mês passado com um deputado, nós chegamos lá e falamos assim, tem um censo aqui de quantas crianças aqui, né, adolescentes, jovens, infratores, não tem os pais? Ele esquece. Aqui é quase 100%. A família tem que ser um direito fundamental. Quando você não coloca a família, e eu não estou colocando aqui ideologia, conservadorismo, não. Porque biologicamente, independente da religião de qualquer um, para nascer uma criança tem que ter um homem, tem que ter uma mulher.
as outras famílias que se arranjam, né, tal, isso aí não é o X da questão agora. O cerne é a pessoa ter um direito fundamental à família, o planejamento familiar. Eu tenho uma amiga que trabalha no Complexo do Alemão, que atendeu, ela estava achando que era piada. 8 meninas, que eram meninas do chefe do tráfico, e cada uma delas com 5 filhos. E elas subiam na escadinha lá, no patamar delas lá, se fossem meninos. Porque essas crianças serão novos soldados do tráfico. Não adianta se falar, é lógico que a gente tem que ter o equilíbrio de temos que resolver agora, porque está insuportável, mas nós temos que pensar a longo prazo. Para daqui a 30 anos, hoje eu tenho 40 anos, eu quero 70 anos, estar plantando uma semente hoje, quando tiver lá meus 70 anos, eu poder andar no Rio de Janeiro, poder andar em qualquer rua do Rio de Janeiro, com o mínimo de dignidade e sem estar com o vidro blindado. Que às vezes a minha esposa diz, pô, será que a gente não consegue um empréstimo? Será que não sei o quê? Para colocar vidro blindado. Então, se a gente não pensar na raiz, o direito à família ser fundamental, tá lá no artigo 5º da Constituição, você ter esse direito, a pessoa ter o planejamento familiar, porque como é que você vai colocar? Olha a visão dos caras, olha a visão dos traficantes. Pegar, coabitar meninas que vão se sentir rainhas. Não, eu sou a mulher do chefe, eu sou a mulher do cara. Para terem filhos e esses meninos serem soldados do tráfico. Já está lá na raiz. E o que está se fazendo? Eu vou colocar mais 2 exemplos que o próximo governador tem que fazer. Goiás e Paraná. O Paraná, ele está investindo em colégios cívicos militares e colégios militares. É um dos melhores no IDEB. Goiás também é a mesma coisa. O soletrando do Luciano Huck parou, porque eram escolas do Paraná que estavam despontando. Então nós temos que cuidar da base, porque senão nós vamos estar aqui, eu e você, cheio de cabelo branco, com bengala aqui, com a cara toda enrugada, falando de segurança pública, essa vergonha que está acontecendo. Você ser assaltado, teu celular, que é uma porcaria isso aqui, 2, 3 contos aqui, 1000 contos, sei lá, tu tomar um fuzil na cara, não é nem uma faca, não é nem uma pistola, nem um revólver. Tu sendo assaltado, perder um celular com um fuzil. Podendo, inclusive, perder a vida, né? Perder a vida por causa de um celular, de um bem que não vale a pena. O que acontece? Jean-Jacques Rousseau diz o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E existe também o conceito de Darwin, né? O conceito darwinista, que existe uma progressão humana por trás da ciência. Muitas das vezes, a gente, quando toca em assuntos assim, as pessoas às vezes não conseguem compreender o nível que a sociedade, principalmente do Rio de Janeiro, está vivendo. Porque sempre dizem assim, a mãe, ela não cria o filho para ser marginal nem bandido. Eu concordo. Mas hoje tá. E para contrapor o que você está dizendo, eu acredito nisso, tá? Mãe nenhuma coloca filho no mundo para ser bandido, para ser marginal. Nenhuma delas. Agora, o que eu não posso desconsiderar e negligenciar é o que a ciência ela explica. Porque se o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, aquela pessoa que está ali tendo como referência o rapaz que vende banana na feira, de repente, ele pode se tornar um médico. Porque o pai não quer que ele se torne vendedor de bananas na feira. Mas, dependendo da educação que aquela criança for ter, ela vai ser um comerciante de bananas na feira. Não é diferente com aquele que tem uma referência do criminoso. Não é diferente daquele que tem uma referência do médico, do advogado, do motorista, que seja. Então, quando você toca nesse assunto relacionado à estrutura no seio familiar, é pertinente sim. E precisamos sim acordar, observar o futuro do país.
Eu fiz uma pergunta relacionada à segurança pública e você tocou na origem do ser humano, que é o seio familiar. E eu sou adepto disso. Eu pacto do mesmo sentimento. Eu tenho 4 filhos e já sou vovô. São minha família, são minha responsabilidade. Então, você aí tem família, você aí colocou um filho no mundo, você aí que tem as suas necessidades, pense, repense, porque ser cidadão no Brasil é muito difícil mesmo. E educar uma criança e manter uma família é muito mais difícil do que se pensa. Porque hoje ninguém quer ser advogado, ninguém quer ser médico, ninguém quer ser bombeiro, ninguém quer ser nada. Todo mundo hoje quer ser influencer. Nada contra os influencers. Nada contra o TikTok. A tecnologia, eu falo isso aqui por diversas vezes. Todas as oportunidades que tenho, eu sempre estou citando isso. A tecnologia não é nada mais, nada menos do que uma simples ferramenta. A inteligência artificial está aí, sabemos. A tecnologia chegou, sabemos. O celular chegou, sabemos. Ótimo, parabéns para a evolução humana. Vamos discutir agora o conceito darwinista. Processo de evolução científica humano. Acabou. Ótimo. Agora, o que não pode é negligenciar os bons costumes. E não sai daí, não. No segundo bloco tem muita coisa boa pra gente aí. Câmara, você tá surpreendendo, hein? Amém. Caramba! Hoje, por questões de reconhecimento ao trabalho dele, quem vai encerrar esse primeiro bloco é ele. Dá um recado pro pessoal aí. Ó, não esquece de se inscrever lá no nosso YouTube, no Spotify, no Instagram. Segue lá, Isaac Lima. Isaac falando com você. Isaac Lima é o meu pessoal, esquece isso aí. Podcast Isaac falando com você. Isaac falando com você. Não deixa de seguir no YouTube, no Instagram. Não deixa de seguir, compartilhar, salvar, que é muito importante. Um grande abraço aí. Até o próximo bloco.